O programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente Webdoc apresenta o especial sobre o centenário de nascimento do educador, filósofo e escritor Paulo Freire, Caminhos para a Educação Socioambiental. Em 19 de setembro de 1921, nascia Paulo Freire, que faleceu no ano de 1997. Este pernambucano de Recife, que se formou em Direito, encontrou na trajetória do universo educacional sua principal vocação. Ele ganhou reconhecimento internacional, sendo um dos cidadãos com mais títulos de doutor honoris causa no mundo, e no Brasil, o de patrono da educação brasileira. Para falar sobre a contribuição desse cidadão, nossa convidada neste episódio é Sheila Secom, coordenadora da Unifreire, responsável pela dimensão socioambiental de projetos e assessorias que representa o Instituto Paulo Freire no Movimento de Educação Popular da América Latina e Caribe, CAAL, e nos Conselhos Internacionais do Fórum Social Mundial e do Fórum Mundial de Educação. Ela é engenheira agrônoma, especialista em horticultura pela Universidade de Pisa, Itália, e mestre em ensino de História de Ciências da Terra pela Unicamp. Neste diálogo, nos mostra a importância de Paulo Freire à educação socioambiental. Antes desse diálogo, vamos ouvir Paulo Freire. Eu gostaria de ser lembrado como um sujeito que amou profundamente o mundo e as pessoas, os bichos, as árvores, as águas, a vida. E foi aqui nessa sala que o Joaquim se levantou um dia durante o processo da busca, da pesquisa, e foi ao quadro negro, apanhou o giz e escreveu Nina. E quando acabou de escrever Nina, ele deu uma gargalhada nervosa que quase não terminava. E eu disse: Joaquim, que passa, que há contigo? E ele riu, olhou para mim e disse: puxa, Nina é o nome de minha mulher. Quer dizer, eu hoje ainda me sinto profundamente emocionado pela significação simbólica. Eu percebia nos olhos deles, nas caras deles, uma espécie de alívio centenário. É como se estivessem sacudindo para fora uma pedra de cima do ombro que há séculos repousava neles. E percebi o gosto da briga, o gosto da luta para superar o obstáculo. Professora Sheila, obrigada pela participação no Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente Webdoc. A primeira pergunta nesse episódio especial, em homenagem ao centenário de nascimento do educador e filósofo Paulo Freire, é justamente quem foi esse cidadão, quem foi esse educador, que a senhora possa apresentá-lo para a gente. Bom, em primeiro lugar, agradecer muito a oportunidade de participar. Acho que é um momento muito especial, esse em que nós comemoramos aí 100 anos do nascimento de Paulo Freire. Paulo Freire nasceu no dia 19 de setembro de 1921, estaria agora, nesse mês, completando 100 anos de idade. E aí, falando quem foi Paulo Freire, acho que é bacana a gente trazer algumas especificidades, alguns relatos, algumas coisas que aconteceram na vida dele desde pequeno e que ajudaram contribuíram para que ele fosse essa referência mundial em educação que ele é hoje, Ele não nasceu famoso, não nasceu conhecido. Ele tem um livro dele chamado A Importância do Ato de Ler. E logo no começo do livro, ele conta como é que foi a infância dele. Acho que é bacana a gente trazer coisas que não estão aí, não são de
tão conhecidas, né? E esse livro eu recomendo muito que as pessoas leiam, ele tem uma leitura muito fácil, muito gostosa de ler. E ele fala que ele cresceu numa casa rodeada de árvores. E ele conta que algumas delas era como se fossem gente, de tamanha intimidade que ele tinha com essas árvores, né? E ele fala que ele brincava à sombra dessas árvores, e ele diz que nos galhos mais dóceis, que eram a altura dele, ele acabava experimentando riscos menores que acabavam preparando esse menino para riscos e aventuras maiores que ele poderia viver na sequência. E ele conta que os textos, as palavras, as letras daquele contexto, daquele quintal que ele vivia, acabavam se encarnando no canto dos pássaros, na dança da copa das árvores, nas águas da chuva, onde ele inventava lagos, rios, riachos, enfim. E ele aprendeu a escrever, a ler e escrever nesse quintal, em meio imerso na natureza, né, no ambiente natural. Ele aprendeu a escrever à sombra dessas de mangueiras que existiam nesse quintal e ele utilizava gravetos, né, para riscar o chão, e foi aí que ele aprendeu as primeiras letras. Mas a infância dele não foi só poesia, né? Quando ele fez 11 anos, a família enfrentou dificuldades grandes, né, muito comuns aí para classes populares, e a situação econômica se agravou muito, e eles acabaram mudando para Jaboatão dos Guararapes. E nessa cidade tem um documentário que se chama Pensando com Paulo Freire, que também está disponível na internet. E o próprio Paulo Freire tem uma entrevista com ele que ele relata que o empobrecimento da família fez com que a alimentação dele tivesse que ser complementada com frutas que eram colhidas na redondeza, ovos de galinhas encontrados na vizinhança, enfim. Foi uma situação bem difícil, de insegurança alimentar, ao ponto de chegar à insegurança alimentar. Mas depois, no livro Pedagogia da Esperança, ele se refere a esse período em Jaboatão dos Guararapes. Ele diz assim, vou ler um trechinho para vocês, ele fala assim: foi um espaço-tempo de aprendizagens, de dificuldades e de alegrias vividas intensamente, que me ensinaram a harmonizar o equilíbrio entre o ter e o não ter, entre o ser e o não ser, o poder e o não poder, o querer e o não querer. Então, é bem bacana ver que nesse período, assim, em meio a toda uma situação adversa, ele reconhece a aprendizagem que teve nesse período todo, e com certeza esse período acabou influenciando muito a vida dele no futuro, né? O sujeito que ele veio a ser, né? E aí, eu não sei se todos sabem, mas ele, antes de entrar, de abraçar de fato a educação, ele fez faculdade de Direito, né? Ele foi inicialmente um advogado, e ele foi um advogado de uma causa só, porque na primeira causa ele achou que aquele não era o caminho dele, porque a primeira causa que ele pegou, ele tinha que cobrar um dentista. E aí ele tinha que cobrar uma dívida, e aí ele escreveu assim, num dos textos dele, que depois de conversar com o devedor, um jovem dentista, tímido e amedrontado, deixei-o ir em paz. Ele ficou feliz por ser eu o advogado, e eu fiquei feliz por deixar de sê-lo. Ele achou que aquela realmente não era a vocação dele, que ele não ia seguir nesse caminho. E aí, depois disso, ele acabou, então, casando com Elza Freire, que era uma super educadora, enfim, e acabou assumindo a paixão que ele tinha, né, por educação. Aí ele trabalhou primeiro no SESI, no Serviço de Extensão Cultural da Universidade de Recife também, foi diretor do Departamento de Educação e Cultura do Serviço Social do Estado de Pernambuco, e nesse período ele começou, então, a alfabetizar adultos. Ele foi professor de História e Filosofia da Educação da Universidade do Recife. E aí, nesse período, ele acabou desenvolvendo, então, o seu método, né,
proposta, metodologia de alfabetização de adultos. Já nesse período, ele tinha muito certo para ele que o trabalho de educação, ele teria que necessariamente promover também conscientização e politização. Para ele, educar, alfabetizar, não poderia jamais se limitar à decodificação das letras, né? Juntar sílabas e decodificá-las, mas que a educação precisava, sim, estar comprometida com a compreensão do mundo mais próximo, a problematização da realidade e a reflexão de como intervir nessa realidade, né? Na verdade, a vida passava a ser vista pelos estudantes, né, na perspectiva de Paulo Freire, não como uma determinação, né, algo que está fadado a ser daquela forma, mas algo que é passível de ser transformado, né? Então, acho que esse é um ponto muito importante da pedagogia freiriana. E aí, o trabalho dele como alfabetizador foi se fortalecendo e ganhou consistência desde o final da década de 40 até 1964. Aí, com o golpe civil-militar, ele acabou sendo preso, né? Depois do golpe, na verdade, educar para a liberdade, para a emancipação, que era o que ele fazia, para a transformação da própria vida e do mundo, passou a ser algo indesejável, né? E aí ele ficou 72 dias preso, né? E depois disso ele saiu do Brasil, foi exilado, passou por um exílio breve, um período breve na Bolívia, depois foi para o Chile. No Chile, ele ficou por 5 anos trabalhando em programas de educação de adultos, no Instituto Chileno para a Reforma Agrária. Foi lá que ele escreveu a sua principal obra, né, Pedagogia do Oprimido, que é legal a gente lembrar que essa obra ela já foi traduzida para 40 idiomas, né? Então, é muito legal a gente ver a abrangência da obra de Paulo Freire, né? E em 69 ele trabalhou como professor em Harvard, né? As pessoas falam que ele foi para Harvard, mas nem sempre sabem que ele foi ensinar em Harvard, ele não foi estudar, ele foi professor de Harvard, no Centro de Estudos de Desenvolvimento e Mudança Social, né? Foi nesse lugar que ele foi ensinar em Harvard. Depois, em 70, ele foi para Genebra, na Suíça, onde ele ficou por 10 anos trabalhando no Conselho Mundial de Igrejas. E aí, durante esse tempo, ele atuou como consultor em reforma educacional em várias colônias portuguesas na África, né? Desenvolveu programas de alfabetização na Tanzânia, na Guiné-Bissau, foi para várias colônias, ex-colônias portuguesas, né? Como Angola, Moçambique, Ilha São Tomé e Príncipe, enfim. Aí, em 80, depois de 16 anos exilado, ele volta para o Brasil. Ele fala que ele voltou para reaprender o seu país, né? Porque 16 anos longe é muito tempo. Aí ele lecionou na Unicamp, na PUC, em São Paulo, e em 89 foi secretário de Educação de São Paulo durante a gestão da Luísa Erundina, né? E acho que, para finalizar, é legal dizer que ele recebeu o título de doutor honoris causa em 27 universidades ao redor do mundo. Não é pouca coisa, né? E em 2016, numa pesquisa, que acho que já é mais conhecida de todo mundo, foi feita uma pesquisa sobre livros mais reconhecidos, né, mais recomendados pelas universidades de língua portuguesa, de língua inglesa. E aí foram escolhidos 100 livros considerados os 100 livros mais recomendados pelas universidades de língua inglesa, e Pedagogia do Oprimido foi o único livro brasileiro que apareceu nessa lista. Então, assim, rapidamente, acho que para apresentar Freire, assim, ele não nasceu com a potência que ele é conhecido hoje. Ele nasceu um menino simples, humilde, de uma família humilde, e chegou onde chegou. Então, acho que é bem bacana a gente entender o quanto ele fala com propriedade quando ele fala na importância de uma educação emancipadora, libertadora, construtora de autonomia, né? Então, ele fala com muita propriedade, isso é muito bacana destacar.
E, professora, uma característica, quando a gente ouve alguns relatos dele, por exemplo, tem um pequeno vídeo, né, que é Nina, que é algo assim que em poucos minutos, né, traduz um pouco do que é a amorosidade. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso, essa relação empática, né, que ele tinha justamente com as pessoas, né, mais vulneráveis, e em particular desse vídeo também, né? Eu acho que essa coisa da amorosidade, né, uma das categorias do pensamento freiriano é o diálogo. E o diálogo, para Freire, ele não se dá sem amor. Porque para você dialogar, você precisa reconhecer saber no outro. Você precisa valorizar o outro. E você precisa estar disposto a partir das contribuições do outro, construir uma outra visão a respeito do assunto que está sendo base do diálogo. Então, muitas vezes a gente fala que a amorosidade é um dos aspectos importantes da pedagogia freiriana e descontextualizado, isso parece piegas, né? Mas é amorosidade na perspectiva do respeito do outro, da abertura para o saber do outro, né? Acho que é bacana a gente entender em que perspectiva essa amorosidade se coloca. E diálogo é algo tão fundamental, especialmente nos dias de hoje, né? Assim, o quanto a gente precisa saber dialogar, o quanto a gente precisa exercer o respeito, né? O amor a todas as pessoas, né? Aos outros todos. Então, acho que é um pouco por aí. E, professora, a bibliografia dele é extensa, né? E é interessante porque ela é encadeada, né? A gente acompanha, né? Quando faz a leitura, né? Todo esse processo que também ele passou, né? Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho dessa riqueza de algumas obras, né? Pudesse mostrar para a gente. Então, quando eu converso com alguém que não leu ainda Paulo Freire, eu sempre falo para começar pelo livro Educação como Prática da Liberdade, que foi um dos primeiros que ele escreveu, né? Muitas vezes as pessoas pegam direto Pedagogia do Oprimido, mas acho que é bem bacana começar com Educação como Prática da Liberdade, que é um livro que traz a essência da metodologia de Paulo Freire, como ele chegou aí, enfim. Acho que Educação como Prática da Liberdade é um livro que ele não é tão falado, tão conhecido, né? Mas ele é um belo começo, né? Para a gente... Aí, depois disso, sem dúvida nenhuma, Pedagogia do Oprimido, né? Acho que a Pedagogia do Oprimido não é possível a gente falar de Paulo Freire sem ler Pedagogia do Oprimido. Acho que ele traz as categorias do pensamento freiriano ali estão muito bem colocadas, né? O processo de alfabetização que ele propõe, o porquê de cada etapa. Acho que no Pedagogia do Oprimido é bem importante. Acho que Pedagogia da Autonomia, que ele traz esses saberes necessários à prática educativa. E eu lembro, assim, um exemplo dessa coisa sensível que ele nos provoca, reflexões que muitas vezes nós não fazemos, né, nas faculdades de pedagogia, nos cursos de mestrado, doutorado, enfim. Ele retrata, ele transcreve uma passagem da vida dele quando ele é adolescente, e eu lembro que ele se descreve como um menino inseguro, cheio de espinhas no rosto, muito magro, né? E inseguro de si. E ele fala que fez uma redação, né? Foi pedido a ele que fizesse, a turma que fizesse uma redação, ele entrega essa redação para o professor e depois o professor, depois de alguns dias, vem devolver a redação com a avaliação. E disse que o professor, quando entregou a redação para ele, não fez nenhum comentário, só fez uma expressão com o rosto de muita aprovação, né? Entregou a redação e fez uma expressão de muita aprovação. E ele fala que o professor, aquela expressão do professor foi tão marcante na vida dele que ele estava, no momento de escrever o livro, 50 anos depois, ainda lembrando muito nitidamente daquele olhar. E aí ele chama a atenção dos professores para quantas e quantas expressões nós não fazemos
que nem sempre são positivas e marcam profundamente nossos alunos e alunas, né? Então, acho que quem já deu aula não tem como não passar um filme pela sua cabeça e falar, meu Deus, né? Assim, como será que que tipo de impacto eu tenho, minhas expressões têm provocado nos alunos e alunas com as quais eu tenho trabalhado. Então, no Pedagogia da Autonomia, ele tem, assim, muitas passagens que nos fazem refletir profundamente sobre as nossas práticas enquanto educadores e educadoras, independente de ser nas escolas ou fora delas, que nos marcam, sabe, profundamente. Não é um livro que a gente leia uma vez só, né? Você sempre acaba voltando e fala, como é que era mesmo aquela passagem? Porque marca muito, nos marca muito. Acho que Pedagogia da Autonomia é um livro que precisa necessariamente ser lido por todos aqueles que se propõem a fazer educação, seja em que lugar, em que contexto. E depois teve, por último, a Pedagogia da Indignação, que foi publicada após a morte do Paulo Freire, e que, onde ele traz, acho que para quem trabalha com educação socioambiental, como eu, ali ele escancara mais, né? Ele explicita o valor, a importância da relação do homem com o mundo na perspectiva socioambiental. Então, acho que para educadores socioambientais, para educadores ambientais, é bem bacana também, é bem importante ler também esse livro. Bom, é muito difícil escolher quais livros citar, porque tem Cartas a Guiné-Bissau, que também é muito incrível, assim, que são as cartas que ele escrevia enquanto estava fazendo o trabalho na Guiné-Bissau, e aí tem trabalhos incríveis lá que são retratados, enfim, é muito difícil escolher poucos livros do Paulo Freire para destacar. São relatos humanizados, né, que a gente se sente perto, né, assim, do cotidiano, né, como se a gente estivesse próximo a ele dialogando. Exatamente. Um desejo, né, para a questão socioambiental, a ecopedagogia. Eu gostaria que a senhora falasse como é que a gente pode fazer a leitura de Paulo Freire nessa seara socioambiental. E a senhora já escreveu textos a respeito, né, uma estudiosa nesse sentido também. Eu acho que, assim, antes da gente entrar especificamente na área de educação ambiental, é preciso a gente, acho que, passear um pouquinho pelas categorias do pensamento de Paulo Freire, né? Tem categorias que são a base do pensamento dele e que necessariamente, né, dialogam muito com a educação ambiental também. Então, destaquei aqui, pensei em 5 categorias do pensamento freiriano, né? A primeira delas é que a educação é um ato político, né? Então não existe neutralidade, não se educa para formar quaisquer sujeitos, quaisquer cidadãos. Ou a gente, pensando aí na dimensão socioambiental, ou a gente educa para formar sujeitos que continuem mantendo o mundo como está, nessa perspectiva individualista, competitiva, consumista, onde cada um busca ser mais, ter mais individualmente, não necessariamente pensando no contexto todo, e isso inviabiliza a vida. Então, acho que essa categoria de que a educação é um ato político, não existe neutralidade. Eu não quero me envolver com isso. Ok, então você está educando para manter o mundo como está. Não existe, ou você educa para manter como está, ou você educa para melhorar. Não existe, não tenho nada a ver com isso. Todo educador tem a ver com isso, tem a ver com a formação das pessoas e com a maneira como está construindo o futuro, o mundo, né? Então, acho que isso de pensar que a educação é um ato político é uma coisa importante, que a gente faz escolhas independente de estarmos conscientes delas ou não. Né? Existe aí é indissociável, né, o processo de aprendizagem, de leitura e escrita e o processo de politização, de como a gente se coloca no mundo. Né? Então, acho que esse é um ponto que é uma categoria que é fundamental. Outra categoria é o diálogo. Né? Essa atitude de diálogo é, antes de qualquer coisa, uma atitude de amor. Quando ele fala nas categorias que definem diálogo para ele,
ele fala em humildade, né? Então, na arrogância não existe diálogo, na prepotência não existe diálogo, eu preciso ser humilde, eu preciso estar aberto porque vem do outro. Ele fala em fé nos homens, né? Fé não no sentido de fé religiosa, mas fé, acreditar nas pessoas, acreditar no que elas têm a dizer, né? Senão não acontece o diálogo. Acreditar, o diálogo pressupõe possibilidade de fazer e de refazer, né? De criar, recriar, de construir outras realidades. Então, se eu tenho uma percepção determinista do mundo, que o mundo é assim mesmo e vamos nos acomodar, para que o diálogo, né? O diálogo pressupõe disposição a mudar visões de mundo, a entender o mundo de outra forma para transformá-lo, né? Então, acho que diálogo é uma categoria importante, além da politicidade da educação, e a leitura do mundo, né? Acho que essa categoria, leitura do mundo, é parte do pressuposto que, assim, se educar é promover a capacidade de ler a realidade e agir para transformá-la, né? A educação ela não pode ser alheia ao contexto dos alunos. A gente não pode trabalhar todos os conteúdos da mesma forma, seja lá junto a que crianças e que jovens, adultos a gente está trabalhando, né? Então, você tem que partir da realidade daquelas crianças, daqueles jovens, adultos, para que faça sentido aquele conteúdo que você está trazendo. E para isso você precisa ler o mundo, né? A leitura do mundo é um caminho para a gente conhecer os educandos, educandas e seus contextos, né? E acabar estabelecendo uma relação orgânica entre o que se aprende e a realidade que se vive, né? Quando o conteúdo que a gente estuda faz sentido para a gente, a aprendizagem se dá de uma maneira muito diferente, né? Não se trata de aprender um conteúdo que não dialoga comigo nem com a minha vida para ir bem na prova. Pronto, fui bem na prova, esquece tudo aquilo, porque para mim não faz sentido nenhum. Não é isso, não é essa a educação que é a educação transformadora. Então, para que a gente possa desenvolver uma educação que dialogue fortemente com aqueles sujeitos, seus desejos, seus medos, seus sonhos, enfim, aquelas pessoas reais com as quais nós estamos trabalhando e as suas realidades, é importante que a gente tenha o processo de leitura do mundo, que é uma categoria fundante aí do pensamento de Paulo Freire. E aí, só trazendo um exemplo, né, que dialoga com a educação ambiental, numa das minhas atividades aí na vida, alguns anos atrás, eu trabalhei como coordenadora de uma rede pública municipal, e aí existia uma escola que era vizinha, era num bairro onde existia um lixão na época, não existe mais, ainda bem, mas existia um lixão com toda uma comunidade muito empobrecida naquele entorno. E a gente percebi que existia aí uma diferença muito grande entre, ou pouca relação entre o que se estudava na escola e a qualidade e a vida das crianças, né? E aí, nessa escola já estavam sendo realizados projetos de educação ambiental. E uma das professoras tinha realizado um projeto ligado à higiene, porque as crianças chegavam muito sujinhas, muito carentes aí de higiene. Então, ela desenvolvia esse projeto. E aí, em um determinado momento, eu propus uma caminhada dos professores pela comunidade no entorno da escola, né? Os professores geralmente chegavam e iam direto para a escola, e aí foi proposta então uma caminhada, né? O horário de trabalho pedagógico coletivo ia ser caminhar pelo bairro e conhecer a realidade das crianças. E aí, essa professora que estava desenvolvendo esse trabalho com higiene, ela foi chamada, e aí as crianças ficavam chamando os professores, né? Vem cá, professora, vem cá, entra, conhece minha casa, enfim, as crianças se sentiram muito felizes de ver os professores circulando pelo bairro. E aí uma mãe chamou uma professora e falou, professora, vem cá, por favor, olha aqui na janela. Aí a professora olhou na janela, tinha uma área bem íngreme, muito cheia de resíduos, de lixo, e lá no fundo, um córregozinho, um pequeno rio, muito poluído, muito cheio de detritos, enfim. Aí a mãe falou assim, então, professora, a gente não tem água em casa.
E não é todo dia que eu consigo buscar água para todo mundo tomar banho. E depois que a senhora conversou com o fulano, ele teima em quando eu não consigo trazer água, antes de ir para a escola, ele entra nessa água para ir para a escola limpinho, porque ele fala que quer agradar a senhora. Então, eu queria, por favor, que a senhora revisse isso. Gente, e a professora até então vinha comemorando que o aluno, né, aquele menino que vinha tão sujinho antes e depois do projeto estava vindo limpinho, né, mas era limpinho, né, entre aspas. Então, assim, a professora errou? A professora fez o melhor que ela entendia que aquilo era o melhor. Quem é que vai questionar a importância da higiene? Ninguém. É perfeito valorizar a higiene. Mas qual o contexto de vida específico daquelas crianças com as quais ela trabalhava, né? Então, se você não conhece o contexto específico daquelas crianças, você muitas vezes promove processos educativos que, na verdade, prejudicam em vez de contribuir, né? Então, o que é possível fazer naquela realidade específica a respeito de higiene, né? Então, isso eu acho que é um exemplo para mim, assim, que me marcou muito, da importância da leitura do mundo, né? Como é que você, mesmo algo que seja tão incontestável como higiene, né? E por isso que eu acho que é bacana esse exemplo, quem é que vai achar que trabalhar higiene não é legal? É ótimo, nenhuma dúvida, mas em que perspectiva? Tem que ser na perspectiva concreta, né? De vida das crianças com as quais você atua. Então, acho que é um exemplo aí da importância da leitura do mundo. Uma outra categoria é o círculo de cultura, né? Muitas vezes a gente fala em relações horizontais, em reconhecer os saberes que as crianças trazem, em promover ações de diálogo, de trabalhos em grupo, mas a gente fala de pé, todo mundo sentado, um vendo a nuca do outro, eu falo, ninguém fala enquanto eu estou falando, e entre vocês também todo mundo quietinho, né? Então, o espaço, ele contribui ou compromete uma relação horizontal. Então, nessa perspectiva, Paulo Freire traz a proposta de organização do espaço em círculos, mas não é só a organização do espaço. Por que é que ele propõe essa mudança de um atrás do outro para o círculo? Não é para que só isso mude, mas é para favorecer a troca, o diálogo, o olho no olho, né? De fato, uma interação entre todos. E aí, obviamente, circulando também o saber entre todas as pessoas. Se eu entendo que não sou só eu, professor, que sou detentor dos saberes, mas que, especialmente com a educação de jovens e adultos, mas não só, também com as crianças, né? Se eu entendo que todos trazem saberes importantes e que devem ser compartilhados a respeito dos diferentes assuntos, essa disposição da sala em círculo traduz essa intenção. Então, é importante que as coisas sejam coerentes, né? Então, é uma disposição do espaço que favorece essa conectividade, essa interação entre os participantes. Então, acho que é uma categoria importante de trazer para cá. E aí, por fim, acho que é essa coisa da educação bancária e da educação emancipadora, né? Esse termo educação bancária foi um termo cunhado por Paulo Freire, né? Porque a gente ainda hoje vive muitas situações, não é nem um pouco raro, essa coisa do depósito de conhecimento nos alunos e alunas, né? Eu sou o detentor do saber, eu venho e deposito o conhecimento, independente do que você pense, ache ou saiba a respeito, está aqui o conteúdo, prova, exame, nota, pronto, acabou, né? E essa é uma educação bancária, onde você deposita o conhecimento como se o aluno, a aluna fossem meros receptores daquilo. E isso se contrapõe à educação emancipadora, que é uma educação que provoca, que estabelece um processo de questionamento, de dúvida, de interrogação sobre os fatos, de problematização, né? Mas por que é assim? Por que é que está pegando? Por que é que existe uma crise hídrica? Que fatores
estão ligados a isso, que contribuíram para isso. Foi São Pedro que não está mandando chuva? É assim mesmo? Não, existem inúmeras ações praticadas pelos homens, né, pela humanidade, que estão provocando isso. Algumas em lugares distantes do mundo, outras no nosso próprio país. Então, problematizar os fatos, buscar identificar qual o sentido que faz aquilo, buscar desconstruir certezas, né? Essa coisa de é assim. Não, mas é assim por quê? Por que é assim? Então, acho que essa educação que ajuda a interrogar, questionar, duvidar, desconstruir certezas, criar novas possibilidades, nomear o mundo que a gente vive de uma maneira correta, né? Então, as coisas não são necessariamente como elas são apresentadas a uma primeira vista. Então, é muito importante a gente nomear corretamente as coisas. Acho que essa educação emancipadora, em oposição à educação bancária, é uma educação que, na verdade, ela valoriza os saberes, a cultura de todos os envolvidos, e provoca essa reflexão sobre a realidade, reflexão sobre o mundo, para poder reescrever o mundo, né? Reescrever as nossas vidas. Então, é um processo de educação que tem como foco a emancipação. Emancipare significa tirar a mão de cima de mim. Então, é para isso que a gente educa. Educa para as pessoas serem autônomas, né? Eu falo freirianos, né? Pessoas que se afinam, que entendem que faz sentido o legado de Paulo Freire. A educação é uma educação emancipadora, é uma educação para que a gente possa tirar as mãos, né, que tirem as mãos de cima da gente e que a gente possa olhar criticamente o mundo, buscar compreender com todo aquele repertório que a gente construiu até então e se posicionar criticamente em relação ao mundo. Então, não é uma educação adestradora, e nem Freire traz verdades absolutas que precisam ser aceitas. Não existe isso. A pedagogia freiriana, a essência dela é olhar criticamente para a realidade, se posicionar criticamente em relação àquilo, de acordo com os teus valores, os seus princípios. Então, acho que, assim, falando dessas categorias, fica mais fácil a gente pensar em como é que essa educação contribui de uma maneira muito forte para a educação ambiental, para a educação socioambiental. Então, o que a gente quer na educação ambiental é formar sujeitos que sejam comprometidos com a preservação da vida, né? Que percebam a humanidade como uma grande família, né? Que está integrada ao planeta Terra, né? Não é. Eu falo que a Terra não é só a nossa casa, nós somos Terra, né? Não existe vida sem essa interligação muito forte com a Terra, né? Se nós fizermos o exame de sangue, aqueles micro-organismos, aqueles micronutrientes, aqueles elementos todos que estão lá no nosso sangue, eles vêm de onde? Eles vêm da Terra, por meio dos alimentos que nós consumimos, né? Nós consumimos mais uma coisa, menos outra coisa, isso vai dar diferença no nosso sangue. A água, nós somos 70% do nosso corpo é água. Que água é essa? É uma água destinada só aos humanos? Não. Entra no ciclo da água, a mesma água que hoje circula num animal, numa planta, ou encharca a terra, é a mesma água que amanhã eu vou beber e que vai estar circulando no meu corpo, né? Então, o ar que a gente respira, não existe diferença, né? Você tem um ambiente poluído, agora mesmo com as queimadas, né? Eu estava vendo ontem, Rondônia, a quantidade de pessoas com problemas respiratórios, por quê? Por conta da fumaça decorrente das queimadas. Então, assim, você queima, você respira aquilo, todo aquele material que saiu, né, que foi para o ar por conta da destruição das florestas, acaba indo parar no nosso pulmão. Então, nós somos terra. E enquanto a gente não assumir que somos terra, talvez essa relação não avance, né? Essa relação de pertencimento, de cuidado, enfim. Então,
acho que a pedagogia freiriana ela está muito ligada a isso, né? A formar sujeitos comprometidos com a preservação da vida. Ela contribui para essa missão da educação ambiental. E, enfim, acho que essa construção de pertencimento, a gente não existe um passo a passo a ser seguido, que a gente leia no livro e que vá seguir, né? É preciso construir isso ao longo da formação. E isso se dá por vivências, por relações horizontais, por problematização, por construção de autonomia para olhar autonomamente para a realidade e tentar identificar o que faz sentido para a gente. É preciso que a gente leia o mundo, como o Paulo Freire nos ensinou, mais próximo, identifique potencialidades, identifique desafios, busque compreender essa realidade, e aí numa relação muito estreita, né, entre a escola e a vida, os livros e o mundo, que a gente vá construindo coletivamente possibilidades de intervenção nessa realidade, né? Paulo Freire dizia que a educação como prática da liberdade, ao contrário daquela que é prática da dominação, implica a negação do homem abstrato, isolado, solto, desligado do mundo, assim como também a negação do mundo como uma realidade ausente de homens. Ele fala que a reflexão que essa educação propõe é sobre os homens e a sua relação com o mundo. Então, como é que a gente revê, né? Como é que nós podemos rever a nossa relação com o mundo? O que é que a gente precisa mudar para que a sobrevivência da humanidade não continue sendo ameaçada? Então, acho que essas categorias do pensamento freiriano têm uma contribuição muito grande para a educação ambiental, né? Essa relação forte com o mundo e com a humanidade, esse sentimento de pertencimento, de responsabilidade, na verdade é a base da educação socioambiental, né? E é bacana ver que Freire não só teorizava, mas ele vivia, né? Quando ele era menino, ele vivia aquela relação forte lá no seu quintal, né? No meio das mangueiras, com tudo que existia naquela volta. Quando adulto, ele fez história, né? Ampliando o universo de ação dele. E por meio da educação, é possível a gente dizer que ele contribuiu com a construção de autonomia e de formação política do que ele chamava de excluídos, né, de diferentes países. Então, acho que sensibilidade, engajamento, percepção do mundo e compromisso em transformar o mundo são características que a gente pode dizer que são características marcantes do legado de Paulo Freire e também aspectos fundamentais da educação ambiental, né? A importância da gente formar sujeitos que se posicionam frente à realidade, né, que não se deixem enredar por essa massificação de informações que muitas vezes nos enganam, né, e que são tão comuns na sociedade da gente, né, informações que não contribuem para uma percepção concreta da realidade. A gente está vivendo isso hoje por meio das redes sociais, principalmente. Mas Paulo Freire já, lá na década de 60, no livro que eu citei, Educação como Prática da Liberdade, ele já dizia o seguinte, vou ler aqui um trechinho, que uma das grandes, se não a maior tragédia do homem moderno está em que é hoje dominado pela força dos mitos e comandado pela publicidade organizada, ideológica ou não, e por isso vem renunciando cada vez mais, sem saber a sua capacidade de decidir, né? Parece que ele já sabia das redes sociais, mas não, né? Assim, a gente é levado por um monte de informações, vídeos, áudios e tudo mais, e a gente abre mão da nossa capacidade de analisar criticamente os fatos e decidir, né? Que está no último livro, né, que Paulo Freire, que foi publicado logo depois que ele faleceu, que ele fala o seguinte, que é um trecho que todo ambientalista gosta, porque ele explicita a ecologia, né? Ele coloca que, Paulo Freire escreve assim, no Pedagogia da Indignação, que urge que assumamos o dever
de lutar pelos princípios éticos mais fundamentais, como o do respeito à vida dos seres humanos, à vida dos outros animais, à vida dos pássaros, à vida dos rios e das florestas. Não creio na amorosidade entre homens e mulheres se não nos tornarmos capazes de amar o mundo. A ecologia ganha uma importância fundamental nesse fim de século. Ela tem que estar presente em qualquer prática educativa de caráter radical, crítico ou libertador. Então, acho que a relação de Paulo Freire com a educação socioambiental é muito forte e é muito importante que quem trabalha com educação socioambiental, educação ambiental, navegue um pouco pelo legado de Paulo Freire. Traz toda essa transversalidade, né, professora? E, ao mesmo tempo, muitas inspirações no movimento socioambiental, a Carta da Terra, a própria ecopedagogia, enfim, todas as outras terminologias, né, e documentos oficiais também, tem muita essa inspiração, né? Eu gostaria de agora saber, por parte da senhora, quais são os papéis desempenhados tanto pelo Instituto Paulo Freire como pela Unifreire, né? E depois a senhora fazer as considerações finais também. Tá bom. Então, o Instituto Paulo Freire ele foi fundado em 91, né? Tá fazendo aí 30 anos, e Paulo Freire estava junto, né? Fez parte do grupo fundador, e o compromisso do Instituto Paulo Freire é vivenciar o legado de Paulo Freire, né? Nas suas diferentes dimensões aí. Mas é bem bacana trazer isso, que Paulo Freire, ele dizia que ele não queria ser seguido. Ele falava que a única maneira que alguém tinha de aplicar no seu contexto algumas das proposições que ele fez era ir exatamente refazendo, né? Não seguindo, mas reinventando. Então, acho que esses 30 anos aí do Instituto Paulo Freire, a grande proposta tem sido essa, né? No atual contexto, como é que a gente desenvolve uma proposta educativa, um processo formador que seja afinado com os princípios éticos, políticos, pedagógicos e filosóficos de Paulo Freire. Então, é isso que o Instituto Paulo Freire vem fazendo nesses 30 anos, nas mais diferentes áreas de atuação aí, em educação ambiental, socioambiental, em educação de adultos, em direitos humanos, em gestão compartilhada, né, em processos democráticos de gestão em diferentes contextos. Enfim, acho que o Instituto tem uma história bem bonita, acho que vale a pena entrar no site do Instituto Paulo Freire, www.paulofreire.org, e lá a gente encontra os principais trabalhos, enfim, acho que tem muita coisa bacana para ver. Agora, a Unifreire vem aí contribuindo com essa missão do Instituto. E, ao longo desses anos todos, muitos outros institutos Paulo Freire foram criados ao redor do mundo. Esses institutos, eles não têm uma ligação burocrática, vamos dizer assim, eles são independentes institucionalmente, mas são orientados pelos mesmos princípios éticos, políticos, pedagógicos. E a Unifreire tem, uma das suas missões é facilitar o diálogo entre esses diferentes institutos, né? Alimentar essas interlocuções. E hoje nós temos 19 institutos Paulo Freire espalhados pelo mundo, tem na Argentina, na Áustria, na África do Sul, no Brasil, em Cabo Verde, no Chile, na China, na Colômbia, Egito, Espanha, Estados Unidos, França, Índia, Inglaterra, Itália, Malta, Peru, Portugal e República Dominicana. Então, o Instituto Paulo Freire, um dos mais recentes criados, foi o Instituto da França, que é bem bacana a gente aproveitar e divulgar, que a cada 2 anos acontece um encontro internacional do Fórum Paulo Freire. E aqui no Brasil, o Instituto Paulo Freire do Brasil, também, por meio da Unifreire, oferece cursos de educação à distância, de formação, dentro absolutamente referenciado no legado de Paulo Freire.
Então, entrando no site do Instituto Paulo Freire, também é possível acessar essas informações. E, professora, só para complementar, tem os fóruns sociais, né, mundiais, que o Instituto tem a participação. Eu gostaria que a senhora explicasse um pouquinho melhor, né, e se outras considerações que a senhora queira também fazer. Então, o Fórum Social Mundial, o Instituto Paulo Freire faz parte do Conselho Internacional do Fórum Social Mundial, eu represento o Instituto nesse conselho, e nós estamos num longo processo aí, num desafio muito grande de como ampliarmos a participação de diferentes segmentos que ainda não estão tão integrados à organização do Fórum Social Mundial. Nós temos uma participação muito grande, a última edição foi em 2018, em Salvador, nós tivemos cerca de 80 mil pessoas participando, então a gente tem uma participação muito grande nas edições, mas a gente precisa ter mais segmentos representados no Conselho Internacional. Então, o Conselho Internacional está no processo de rever sua estrutura. Acho que esse é um grande desafio. Assim, o mundo, nesses 20 anos, né, o Fórum faz 20 anos agora, eu acho que a sociedade mudou, o mundo mudou, e o Fórum tem esse desafio de como o grande ponto, acho assim, grande contribuição que o Fórum Social Mundial busca dar ao mundo, à sociedade mundial, é a articulação da sociedade civil como um todo, na busca pela garantia de direitos, pela garantia de relações democráticas, de relações mais justas e solidárias entre todos os povos, enfim, construção de igualdade, né, em todos os aspectos, e esse é um desafio muito grande para que 50, 60 pessoas do Conselho Internacional deem conta, né, então nós estamos aí num processo de rever como agregar mais segmentos e mais representantes da juventude, de comunidade LGBTQIA+, tem muitos segmentos que precisam se somar. E aí aproveito para deixar aqui um convite, em janeiro vai haver o Fórum Social das Resistências, que vem acontecendo em Porto Alegre já há algum tempo, todo ano acontece o Fórum Social das Resistências. E em breve no próprio site do Instituto Paulo Freire nós vamos divulgar quando iniciarem as inscrições, ele ainda está no processo de finalização da própria organização, mas acho que é bem importante que quanto mais pessoas, independente de estarem integradas a uma organização social ou não, independente, cidadãos e cidadãs que se sentem comprometidos com a transformação do mundo, é importante que se somem aos processos dos fóruns, tanto o Fórum Social Mundial quanto os demais fóruns sociais que são realizados, porque é um momento da gente ganhar potência, sabe, se fortalecer, encontrar com tantas e tantas pessoas de diferentes lugares do mundo que pensam como nós, né, ou que não pensam como nós, mas que têm os mesmos princípios éticos, né, e que o mesmo compromisso de buscar, não benefício próprio, mas buscar construir outras realidades que sejam mais justas e mais solidárias e que possibilitem uma felicidade maior para todo mundo. Então, acho que o Fórum Social Mundial, o Instituto Paulo Freire tem feito um trabalho bem interessante, aí, bem importante ao longo de toda a história do Fórum, e nesse momento a gente está envolvido aí nesse repensar do Conselho Internacional. Então, acho que é um trabalho também interessante e que eu convido todos e todas a se aproximarem desse processo. Tem também um site, FSM 2021, que também pode ser acessado e tem muitas informações lá sobre isso. Bom, acho que, então, agradecer a todo mundo que continuou me ouvindo, né? Desculpem se eu me alonguei, mas é que o assunto realmente faz parte da vida da gente, né? Quando você vive o que você faz, você acaba se empolgando um pouco.
Mas eu convido todo mundo, a todos e todas, a se aproximarem mais das obras de Paulo Freire, refletirem sobre a pertinência do seu legado na nossa vida hoje, especialmente educadores e educadoras, tanto de educação socioambiental ou não, mas qual o sentido da nossa prática pedagógica? Para que nós trabalhamos? Para formar que sujeitos? Para formar pessoas que vão construir que realidades, né? Como eu disse antes, não existe neutralidade, né? Então é importante a gente refletir sobre isso. Fica aqui meu convite e meu agradecimento pela participação. Muito obrigada, especialmente a você, Juscelina. Gratidão, professora Sheila, em comemoração, né, ao centenário de nascimento do educador Paulo Freire. Muito obrigada. Eu gostaria de ser lembrado como um sujeito que amou profundamente o mundo e as pessoas, os bichos, as árvores, as águas, a vida.